Olá, você sabe que nós estamos com o nosso quadro sobre dons espirituais no site oficinadedons.com. Nesse quadro a gente responde perguntas sobre dons espirituais que pessoas enviam de vários lugares do Brasil. E eu gostaria que você participasse com a gente também enviando a sua pergunta lá no nosso site, ok? A pergunta que eu respondo agora é do Robson. Robson é de Maringá, lá do Jardim Vitória, em Maringá. E ele pergunta o seguinte, uma pergunta muito objetiva. Vamos ouvir o Robson. Olá, tudo bem? Eu sou o Robson, sou aqui de Maringá, no Paraná. A minha pergunta é a seguinte: nós podemos perder nossos dons? Ok, Robson, obrigado pela sua pergunta. Nós temos que olhar para essa questão com atenção também. Podemos perder nossos dons? Eu quero citar um texto para você, Robson, que vai nos ajudar a responder essa pergunta. Paulo manda lá em Timóteo, capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim no capítulo 4, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi concedido pela imposição das mãos do presbítero. Olha que coisa interessante. Não desprezes o dom que há em ti. Esse texto e outros mais nos levam a entender que é possível sim perder um dom que é concedido por Deus e não é utilizado. Se a gente negligencia, inclusive tem uma versão que trata esse mesmo texto com essa palavra, não negligencies o dom que há em ti, ok? Se nós negligenciamos o nosso dom, a gente perde o nosso dom. Eu acho que para praticamente todos os valores, da vida cristã, a própria salvação, se for negligenciada, a gente perde a salvação, não é verdade? Então, no meu entendimento, nós perdemos sim os dons que a gente negligencia, que a gente não busca aperfeiçoar, como diz Paulo lá na carta aos Romanos, no capítulo 12. Nós temos que buscar aperfeiçoar os dons espirituais, E lá em Efésios 4 também, Paulo fala sobre isso, sobre o aperfeiçoamento dos santos no contexto dos dons espirituais. Então, Robson, eu acredito que a gente corre o risco de perder, sim, um dom negligenciado, ele pode ser perdido. Com o tempo, você não tem mais aquela habilidade para realizar aquela tarefa, ok? Então, diante dessa realidade, nos cabe com zelo, como diz Paulo, lá em Efésios 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 31, Paulo fala assim, buscai com zelo os dons espirituais. Então, quando a gente tem essa atitude de zelo com nossos dons, a gente não corre o risco de perder. Mais do que isso, a gente precisa, de fato, descobrir nossos dons e, através deles, desempenhar ministérios eficientes, que possam abençoar muitas pessoas, edificar a igreja, expandir o reino de Deus, glorificar o nome de Deus. É para isso que servem os dons e eu incentivo você a ter uma atitude de zelo, uma atitude dedicada para você conseguir identificar os seus dons e fazer deles um ministério que realmente possa cumprir o propósito de Deus em sua vida, ok? Um grande abraço. Deus abençoe a todos e a todas. Nós conversaremos na próxima questão que vamos responder aqui no nosso quadro do site oficinadedons.com.